Ô, Paulo, a gente. O seu assunto você conhece muito de medicina, né? E você às vezes se aprofunda em alguns assuntos que fazem muito sentido para quem está ouvindo, mas muita gente às vezes não entende porque que não consegue sequer mergulhar nessa profundidade que você explica de hormônios, de como funciona. Eu queria que você orientasse, para a gente terminar, o paciente que hoje não, uma pessoa que quer ter uma relação mais saudável com o próprio corpo, com a cabeça e com os exercícios e ter um entendimento de que tudo pode ser mais fácil se ela entender quais são os valores dela. É importante as pessoas entenderem, porque assim, o treino que serve para um não serve para outro, o horário que de repente serve para um serve para outro, a alimentação que serve para um serve para outro. Qual que é a sugestão, o conselho que você daria aqui no final do nosso podcast para essa pessoa que hoje está perdida em relação ao metabolismo dela, a ter um corpo melhor, a se alimentar melhor, a fazer exercício? Assim, algo que seja usado por uma média. Eu vou tentar fazer um resumo de uma coisa que eu tenho muita dificuldade, mas Ivan, a medicina é vida. E como vida, você tem escolhas que você faz, que tem alguns resultados imediatos e ele tem repercussões tardias. Nada na nossa vida que vale a pena é conquistado com rapidez. Interessante. Nada. Nada. Seja profissionalmente, né? Você não se formou e começou a cobrar R$ 2.800 de consulta, né? Você... Não, ninguém faz isso, né? Então por que você acha que você vai emagrecer amanhã? Né? Na área do esporte, isso acontece porque as pessoas elas lastram o merecimento de acordo com a percepção do esforço. Só que quando você começa a fazer a dieta e quando você começa a treinar, tua percepção do esforço é essa. Tua realização de trabalho é isso. Então o seu mérito é menos que isso. Só que você não está olhando o seu trabalho, você está olhando o seu sofrimento. E uma das coisas principais da vida é gostar dos processos. Sabe? Não tem nada cujo processo te desagrade que vai conseguir te dar um resultado positivo. Tá? Eu falo isso até... Eu tenho muito amigo que é solteiro, né? E aí são aquelas relações instáveis, né? Extremamente volúveis que os caras têm. E eles sempre estão reclamando. Aí eu pergunto pra ele, e aí, cara, é bom ser solteiro? Não, porque você tem isso, você tem... Então, mas todo sábado à tarde você tá sozinho, você tá quase se jogando nos cantos e chorando. Daqui a pouco eu vou te ver beber. Você reclama que às vezes você tem que suportar um porre de uma mulher que depois, de tanto que ela era chata, vocês vão dormir e aquilo é uma porcaria. Mas é lógico que isso é uma porcaria. O envolvimento físico ele é um envolvimento emocional, um envolvimento também intelectual que você tem com a pessoa, e é lógico que isso vai se refletir na cama, óbvio, né? E eu falo para eles, toma cuidado, porque hoje inteligência é beleza e educação é sedução. Ou o contrário, né? Educação é beleza e inteligência é sedução. E se você não se relacionar com uma pessoa que te entrega essas duas coisas, você nunca vai conseguir curtir absolutamente nada com ela. Assim é tudo na vida. E o esporte não é diferente. A primeira coisa que eu falo, você tem que analisar a situação que você vive. Você está se sentindo mal? Você está chateado com você? Você acha que tua vida está ruim do jeito que está? Então, para pensar. Antes de você tomar qualquer atitude, para pensar. Primeira coisa que a gente faz é reconhecer aquilo que está chateando a gente. Porque você não pode lutar contra tudo. Uma vez que você reconhecer, aceitar que aquilo está te chateando. Porque às vezes é uma coisa valiosa para você. Sim. Tipo, eu gosto de ser solteiro. Mas se aquilo está te chateando, que valor aquilo tem? Terceira, investigar. Por que eu quero ser assim? E no final, não identificar-se. Porque você tem que entender que você não é assim, você está assim. Isso vale para se você é obeso, até para se você está doente. Você está doente, você não é um doente. Você está obeso, você não é obeso. Você pode a qualquer momento começar um processo. E outra, não entenda que o processo é uma obrigação de sucesso. O processo é uma tentativa. O sucesso é um exercício, você se exerce suceder. A única coisa que vai fazer você falhar é você não reconhecer o sucesso que você tem. Eu fiz dieta o dia inteiro, à noite eu fugi. Sabe por que você fugiu? Porque você não olhou e falou assim, cara, eu fiz o café da manhã que a minha nutricionista passou. Eu fiz o almoço que a minha nutricionista passou.
Eu consegui fazer o treino completo que o meu treinador passou. Tá na hora de eu jantar. Ah, vou continuar seguindo, né? Porque eu fiz tão bem no começo, eu não vou falhar agora. Então a gente tem memória curta para o sucesso, que é um problema, porque a gente sempre lembra do fracasso. E por final, você tem uma situação que você precisa organizar o que é aquela situação estressante que está na sua frente. Primeira coisa, Ivan, crie metas. Tua meta não é emagrecer em uma semana. Tua meta é fazer as 5 refeições que seu nutricionista orientou. Tua meta não é você virar um atleta. Tua meta é você fazer 15 minutos de aeróbio depois de fazer 4 séries de supino. Teu professor passou isso, ele sabe mais que você. Mas ele sabe que você precisa agora, porque ele sabe que você não é assim, que você está assim. Segunda coisa, visualizar você fazendo. Então, as pessoas elas fazem as coisas sempre esperando o pior. Você pode se preparar para o pior, mas você tem que fazer esperando o melhor. Faça esperando o melhor, mas prepare-se para o pior. Isso entra na visualização do processo. Então enxerga você terminando o treino, enxerga você terminando o seu aeróbio, enxerga, imagina, ensaia dentro da sua cabeça aquilo que você vai fazer. E por que isso é extremamente importante? Porque aí você vai analisar a sua conversa interna. O que é conversa interna, Ivan? Sabe quando você está com a cabeça cheia, que você está falando com você? Você está discutindo, tomando banho. Chuta quantas palavras você dirige a você por minuto. Você tem uma ideia? Nenhuma. Na casa de 1, na casa de 10, na casa de 100. Ah, mas puta, deve ser na casa de 100. Não, é na casa de 1000. De Você 1000. fala 1000 palavras por você por minuto. Essa é a conversa interna. Se você não visualizar o que você vai fazer antes de você fazer, isso serve para você, por exemplo, prestar uma prova de vestibular, prestar uma prova de residência, fazer uma prova da faculdade que você está fazendo. Se você deixar a conversa interna dominar, você já parou para pensar que você está tentando ler aquele caderno, mas tem 1000 palavras por minuto na sua cabeça falando que você não vai conseguir? Sim. Então você tem que dominar a sua conversa interna. E quando você dominar a sua conversa interna, aí você consegue imaginar o que é o processo de sucesso. São etapas que elas usam a sua cabeça como ferramenta. Exercício e dieta não é aqui, é aqui. O meu físico, ele é um reflexo daquilo que eu faço de forma consistente. Todo dia. Há 30 anos, musculação. E de um comportamento mental, né? Que me foi ensinado pelas pessoas que me criaram. Pelo meu pai, pela minha mãe, pela esposa do meu pai. E que me educaram. Eu fui para a escola para adquirir informação, mas eu fui educado em casa. Eu devo muito, ou eu devo tudo ao meu pai, à minha mãe, à esposa do meu pai, que também fez um papel de mãe nesse período. Hoje, eu tenho a minha esposa que troca essas coisas comigo. Né? E eu sou resultado dessas pessoas que eu visceralmente amo, que são indispensáveis para mim na minha vida, e que eu cultivo sempre perto de mim. Por quê? Uma vez com elas, eu consigo acalmar meu espírito, olhar para os meus problemas, reconhecer, aceitar, investigar, não identificar, criar metas, visualizar a ação e diminuir minha conversa interna, minha angústia, para enxergar o sucesso. É isso.